Fala galera, padrão ouro, Mad Freaks, tamo junto rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires com vocês aqui, como prometido, a gente vai comentar hoje, dando continuidade com aquele caso da trombólise intra-RCP. E eu quero comentar com vocês hoje aqui, antes de mais nada, a gente dar aquele brinde aqui, tamo junto rapaziada. Eu quero comentar com vocês aqui uns pontos super interessantes sobre a avaliação da perfusão tecidual, né? Tanto através, né, da gasometria arterial quanto da gasometria venosa central, somando aí esses dados com o ultrassom point of care, para a gente ver como é que o paciente está perfundindo, o paciente grave está perfundindo e o que a gente pode fazer para poder melhorar a perfusão tecidual. Então eu vou comentar com vocês aqui sobre o que eu fiz nesse caso, vou mostrar para vocês aqui justamente as gasometrias que foram utilizadas e a gente vai fazer aqui, né, mostrar aqui algumas equações, não vou fazer nenhum cálculo bizarro, até porque não precisa fazer esses cálculos durante a tua avaliação, mas é bom ter a noção das equações e de alguns valores que eu vou comentar aqui, até para vocês saberem o que fazer, beleza? Tudo bem? Então, antes de mais nada, se você está querendo fazer vestibular de medicina, ou se você conhece alguém que queira fazer vestibular de medicina, eu recomendo para vocês aqui os flashcards. Dá uma olhada só. Bom, galera, então com os flashcards, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, e do comentário fixado justamente alguns links com vídeos tutoriais ensinando algumas ferramentas e recursos dos flashcards, né, usando a Brainscape. E aproveita e segue lá, né, o nosso Instagram, @flashcards com Z, __. Aproveita e me segue também, @drpiresbru. Manda para mim mensagem se você quiser falar comigo alguma coisa, sugerir algum vídeo, fazer alguma crítica. E deixe também aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz com o seu comentário e vou responder. Beleza? Então, ó, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo aqui o tempo do vídeo, né? E depois eu vou usar aqui o Good Notes para a gente poder papear em cima do caso, tá? Bom, então relembrando o caso, para quem não viu o caso, eu vou deixar aqui no card, não lembro onde é que aparece, esse vídeo, foi o nosso último vídeo, explicando o caso, né? E a trombólise intra-reanimação cardiopulmonar numa paciente que teve uma parada cardíaca por um TEP maciço, beleza? Bom, então assiste lá o vídeo e depois assiste esse. Após tudo que a gente viu no último vídeo, a paciente seguiu entubada, né? E aí a gente começa a fazer os cuidados pós-parada. Nesse caso, né, o que me preocupava mais era justamente a perfusão tecidual dela. Por que me preocupava bastante isso? Porque a gente teve ali um TEP maciço que, pelo mecanismo fisiopatológico, né, ele leva a um choque obstrutivo. E aí você tem o quê? Você tem uma piora da perfusão tecidual, justamente por essa obstrução da circulação e o coração não está conseguindo dar conta para vencer a pós-carga, principalmente o ventrículo direito, e acaba que você impacta no ventrículo esquerdo, reduzindo a pré-carga do ventrículo esquerdo e, obviamente, reduzindo o débito cardíaco da câmara do ventrículo esquerdo, certo? Bom, isso é uma outra coisa também que é muito importante vocês saberem, se vocês forem trabalhar, né, com paciente grave, cara, é saber bem mecânica cardíaca, cara, essa porra é fundamental, beleza? Então dá o gás na fisiologia cardíaca, mecânica cardíaca, Frankenstein, essas coisas, porra, porque isso é muito importante, a gente vai usar aqui, beleza? Bom, então, o que a gente tinha que fazer nesse momento, né? Avaliar a perfusão tecidual da paciente, para saber o que a gente poderia fazer para melhorar, né? Então, eu sabia que a paciente teve uma melhora desse choque obstrutivo, até porque, 2 pontos, né? Ela voltou na trombólise intra-RCP, e segundo, né, o ultrassom point of care que foi feito após dose de ataque da alteplase e após o final da dose de manutenção da alteplase, mostrou
que ela reduziu a sobrecarga do ventrículo direito, né? Que ela apresentou maior variação da veia cava inferior, que ela tinha boa contratilidade até, mas que ela estava ali até mesmo hipovolêmica. Depois a gente viu isso, que ela estava hipovolêmica. A gente conseguia ver, por exemplo, que depois que teve essa melhora após a trombólise, ela continuava com o ventrículo direito e o esquerdo mantendo uma contratilidade boa, mas praticamente fechados, né? Eles tinham boa contratilidade, mas eles estavam fechadinhos. Então isso era um sinal ali de hipovolemia, né? A paciente não aguentava mais volume para poder aumentar a pré-carga das câmaras e, consequentemente, aumentar o débito cardíaco. Junto com isso, ela tinha uma grande variação da veia cava inferior durante o ciclo inspiratório, variava mais do que 50%. Então, isso é um preditor de responsividade a volumes, quer dizer que a paciente ainda pode responder bem a volume. É claro que o ideal para você fazer isso, avaliar essa resposta a volume, o paciente tem que estar, né, com bloqueio neuromuscular, tem que estar com rocurone, por exemplo, mas, cara, nessa hora ajuda, né? Não é o ideal, mas ajuda, é bom para te guiar. Então a gente sabia isso, paciente estava hipovolêmica, tinha uma contratilidade cardíaca ali razoável, certo? E tinha melhorado um pouquinho com relação ao choque obstrutivo, né? E aí ela seguiu fazendo ali a anticoagulação plena, né? E aí a gente foi monitorizando. Outra coisa fundamental, cara, não digo fundamental, mas eu digo assim, muito foda de vocês se aprofundarem para você trabalhar com pacientes críticos, pacientes graves. Eu até fiz isso com essa paciente aqui, mas eu não vou falar nesse vídeo aqui não, fica pro próximo, tá? Que eu vou sugerir para vocês estudarem, né? A relação e os impactos dos parâmetros da ventilação mecânica com a hemodinâmica, principalmente a hemodinâmica cardíaca, a dinâmica cardíaca, a influência dos parâmetros da ventilação, né, com retorno venoso, tanto retorno venoso das câmaras direitas e das câmaras esquerdas, do débito cardíaco direito, do débito cardíaco esquerdo, a influência da pós-carga direita, esquerda, da pós-carga, da pré-carga. Então, assim, isso é muito foda. Principalmente, a gente fala principalmente de PIP, né, de pressão de pipo e pressão de platô, mas de PIP principalmente. Então, eu fiz uma coisa muito interessante nessa paciente no ápice ali do momento de tentar atenuar a sobrecarga do ventrículo direito dela, né, que foi o seguinte, depois a gente discute isso em maior outro vídeo. E quando eu tava fazendo ali a dose de ataque da trombólise, né, e depois que ela voltou, que eu mantive ali a manutenção, eu joguei a PIP dela lá no alto. Eu botei ela com uma PIP de 12. Eu já tinha voltado, tava correndo a dose de manutenção da alteplase, né? Eu já vi que ela tinha melhorado um pouco da contratilidade do ventrículo direito. Já vi que ela tinha melhorado um pouco também da variação da veia cava inferior. Eu joguei a PIP dela lá em cima, né? Botei uma PIP de 12, não botei muito alta porque eu fiquei preocupado até com a influência disso no retorno venoso do lado esquerdo, né? Mas aí deixa a pergunta que a gente responde em outro vídeo, né? Por quê? Por que eu joguei a PIP dela mais alta, né, durante essa fase aí da dose de manutenção da alteplase, né? O que eu queria fazer com essa medida, né? O que eu queria fazer? Beleza? Então, deixa nos comentários, a gente discute isso no próximo vídeo. Eu deixei assim só por uns 15 minutos e fui olhando como é que estava se comportando o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo dela, tá? Tô dando uma dica aqui. Bom, então beleza. Agora vamos partir para a nossa análise das gasometrias. Vamos dar aquela papeirada doutrina Med Freak. Trocar aqui a tela rapidinho. Bom, galera, então a gente está aqui, ó. Isso daqui é a gasometria da paciente pós-parada, tá? Então, assim, imediatamente após a parada. Então, é a gaso pós-PCR, beleza? No caso, essa gaso aqui, ela foi após a segunda PCR e o retorno ali depois da trombólise.
E aí, o que eu comentei com vocês, né? Que nessa gasometria aqui, eu não estava preocupado, por exemplo, tanto com pH, não. Eu não estava tão preocupado também com PCO2, eu não estava tão preocupado também com lactato. Por que não? Porque é óbvio que depois de uma PCR, quando você colhe uma gasometria, é óbvio que esses parâmetros aqui vão estar muito alterados, né? Principalmente ali o pH e o lactato. Isso aí é esperado. Então, assim, não me assustou com isso daqui. O que eu queria ver nessa gasometria aqui pós-parada, tá? Caraca, tem uma janela aqui batendo pra caramba, depois eu vou lá fechar. Eu queria ver, principalmente aqui, o potássio, trocar de cor, essa cor aqui tá ruim. Eu queria ver, principalmente aqui, o potássio, né? Se ele tivesse muito alto, tá? Sei lá, acima de 6, acima de 6,5, eu ia fazer ali, por exemplo, um gluconato de cálcio e depois eu não ia fazer nada para baixar esse potássio ainda não. Eu ia fazer um gluconato de cálcio para estabilizar a membrana cardíaca e aí depois de mais ou menos meia hora, né, de cuidado pós-parada, eu ia colher outra gase e ver aquele potássio ali, que a tendência é esse potássio baixar, tá? Mas ela veio com potássio baixo, então deixei quieto, né? Esse bicarbonato aqui também, eu também espero um bicarbonato mais baixo, não está nem tão baixo assim, tá? Porque tá, a paciente, todo paciente que tem a PCR, ele está consumindo bicarbonato para poder fazer o quê? Tamponar essa acidose respiratória que ele está tendo, justamente porque ele não está ventilando, já que ele está parado, né? Então até que esse bicarbonato não veio tão baixo não, tá tranquilo. Se ele viesse abaixo de 10, eu já poderia deixar ali, né, um bicarbonato 8,4% correndo ali devagarzinho, né, e depois de mais ou menos uma hora eu já veria outra gaso para não repor esse bicarbonato muito rápido, tá? Por que não? Se repor o bicarbonato muito rápido num paciente acidótico e que está mal perfundido, que é o caso da pós-parada, você atrapalha a dissociação da oxihemoglobina. Então você vai piorar a perfusão tecidual. Por quê? Porque a oxihemoglobina, ela solta o oxigênio mais fácil com um pH mais ácido, certo? Claro que você não vai deixar tão ácido assim, mas isso aqui vai melhorar, tá? Vai melhorar. Então, se tivesse ali menor do que 10 bicarbonato, eu ia botar ali bem devagarzinho, tá? Não ia dar aquela dose gravidade não, ia ser bem devagar, ia fazer no máximo ali uns 150 ml ali, tá? Em meia hora, depois eu ia coletar outra gaso para ver como que o pH e o bicarbonato se comportariam. Mas não foi o caso nessa paciente aqui. Então aqui com essa gaso eu não fiz nada com relação a essa gaso, foi só tocar o barco na ventilação mecânica, né? Beleza. Bom, então aí, ó, vamos descer aqui. Vamos descer, tá? Depois a gente volta pra cá, Vamos olhar essa gasometria aqui, tá bom? Vamos olhar essas duas gasometrias. Aqui, né, do lado direito, aqui em cima de mim, tá? A gente tem aqui a gasometria, o quê? A gente tem aqui a gasometria arterial. Então isso daqui, pessoal, deixa eu tocar de cor aqui, a cor aqui tá ruim. A gente tem aqui a gasometria arterial da paciente, tá? E detalhe, isso aqui é um dado importante, né? A gente já tinha baixado a FO2 dela de 100%, né, para 0,6. Então, grave esse valor aí que tá um valor de 0,6, tá bom? Beleza. A PF dela aqui eu nem calculei, né? Para quem não lembra, tá? O que é a PF, né? PF é um parâmetro que a gente usa para calcular ali como é que tá a lesão alveolar com relação a edema, né? Isso é importante, por exemplo, para paciente que está com desconforto respiratório agudo, está sarado, né? Que você tem ali aquela fisiopatologia de muito edema atrapalhando ali a hematose. Não é o caso dela, então por isso que eu nem calculei ali a PF, né? Mas foi até reflexo meu, quando eu sempre calculo uma gaso, eu já boto ali PF, né? Então a PF, qual é o
a fórmula, né? A fórmula é PO2 arterial sobre a FiO2, não em percentual, tá, gente? É em decimal. Então, se ela tiver, como no caso aqui, PO2 60%, que é o caso da paciente, né? A PF dela ia ser, né, a PO2, que a gente vai ver aqui, 202, né? E a FiO2, 0,6. Cara, olha a PO2 dela, 202. Isso aqui vai dar, porra, uma PF de, cara, mais de 500. Isso aqui vai dar quase 500, vai dar entre 400 e 500, né? Se fosse aqui 0,5, ia dobrar, né? Um valor sobre meio, ele dobra, né? Então aqui ele ia dar, sei lá, em torno de 400 ali. Ou seja, uma PF excelente. O problema dela não é hematose, esse não é o problema. A fisiopatologia do problema dela não é edema alveolar, a gente sabe disso. Então por isso que eu nem me preocupei ali em ficar calculando PF, tá? Então deixa eu apagar esse troço aqui para a gente poder usar essa foto aqui para outras coisas, tá bom? Beleza. Então, qual é a nossa... O que a gente tem que se preocupar aqui? Primeiro, focado na gasometria arterial. Olha só. Bom, ela tá com uma PO2, ó, de 202. Então tem uma PO2 ali de 202. Vamos colocar aqui do lado, que isso aqui é importante. Ela tem uma PO2 de 202 milímetros de mercúrio. Então ela tá em hiperóxia. Tá em hiperóxia, né? Então, chama atenção. Vamos pegar essa PCO2 também? Vamos pegar essa PCO2 também, que vocês vão entender por que depois. Então ela tem uma PCO2 que tá aqui, ó. Tá quanto? 31,5. Ok. Né? Então tá até dentro da normalidade, né? PCO2 ali vai de 35 a 45, mas tá até um pouquinho abaixo, mas beleza, não tem nenhuma preocupação a mais com relação a essa PCO2 não, tá? O pH dela, né, tá até provavelmente hiperventilando, né? Tá até hiperventilando na ventilação mecânica, dá para setar isso aí, mas eu não vou discutir isso agora não, tá bom? Que mais? Aí, o pH dela tá razoável. A pH dela... Não, o pH tá bom, ó, 7,32, né? pH normal é 7,35. Então, assim, o pH dela tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Show. O que mais? Chama atenção aqui pra gente. Que a gente tem que usar aqui. O lactato, ó, tá alto ainda, tá vendo? O lactato tá alto. Então, ela não tá alto que a máquina nem mensurou. A máquina nem mediu, porque tá muito alto. Porra, então, cara, o que tá acontecendo? Ela tá em hiperóxia, olha lá, PO2 elevada, porra, e o lactato tá alto, beleza. Então, olha só, esse lactato chama atenção, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Cadê o bicarbonato? Olha o bicarbonato aqui, tá vendo? Olha lá o bicarbonato, olha o bica. Tá 16,5, né? Então tem até uma acidose metabólica leve, né? Que ela tá compensando ali com uma alcalose respiratória, mas nada que, porra, fosse me preocupar com relação a repor. Isso aqui não tem que repor não, hein, porra. Isso aqui não tem que repor. Depois eu vou falar o que foi feito aqui, tá? Primeiro, preste atenção nesses parâmetros da gasometria. O base excess aqui, tá? Bem negativo. Então, base excess bem negativo. Isso aí fala pra gente ali que ela tem, né, a princípio o distúrbio metabólico ali primário, o distúrbio que altera o pH ácido básico primário é o metabólico, o base muito negativo, ele fala isso pra gente. E aqui, ó, esse valor também é importante, a hemoglobina dela. Eu sei que na gasometria não é o ideal para ver a hemoglobina, tá? Mas o que você tá me dizendo? Uma hemoglobina de 8,6 tá ruim, mas não tá absurdamente ruim. Geralmente na gasometria a hemoglobina vem menor do que a amostra do sangue colhida para fazer o hemograma, tá? E isso obviamente se a pessoa que colheu o coletor direito, armazenou direito e foi fazer a análise direito, né? Mas um 8,6 eu espero um valor um pouco maior do hemograma dela, então não me assustou tanto. Eu achei ruim, mas se viesse aqui um 5, né, um 7, aí eu ia ficar mais preocupado. Então ela tem uma anemia importante, certo? Mas deve estar ali o real em torno de 9, 9,5, beleza?
Bom, só que isso aqui a gente não pode fazer nada agora. A gente não pode repor essa hemoglobina agora. Não tem como. Então vamos nos contentar com isso. E a saturação arterial, olha lá, está 99. Saturação arterial 99,7. Então aqui são os dados da gasometria arterial. Beleza. Bom, o que eles têm para fazer aqui? Depois eu falo. Tá? Agora vamos olhar a gasometria venosa central. Isso aqui é a gasometria venosa central mista, tá? Não tem a saturação venosa central, né? Não dá para colher ali da artéria pulmonar. Isso aqui a gente colhe, como é que a gente colhe uma gasometria venosa, né, central? Você tem que colher do acesso venoso profundo e um acesso alto, né? Como eu sempre pego acesso na jugular, essa gasometria venosa central ela foi colhida na jugular interna. Então você, primeiro, puxa ali um excesso de líquido com uma seringa, né? Puxa, sei lá, uns 5 ml, 10 ml, depende do que estiver infundindo, para você conseguir dar uma lavada, né, justamente no catéter, para quando você for coletar a amostra de sangue que você vai analisar, ser apenas sangue e não sangue misturado com infusão do que quer que seja, que esteja sendo infundido ali, tá bom? Mas enfim, então essa aqui é a gasometria venosa central. Vamos olhar para ela agora, tá? Então a gente tem aqui a gasometria venosa central, colhida ali da veia jugular interna. Então o que vier aqui embaixo de saturação venosa é a saturação venosa mista, ok? Beleza, então deixa eu botar essa cor aqui. Essa cor aqui tá legal. Nossa, aqui tá boa. Bom, o que chama atenção aqui? Aqui a gente não tem que se ligar em pH não, tá? Porque é óbvio que aqui o pH na circulação venosa vai estar um pouco mais ácido, né? Então a gente não tem que se ligar nisso. O que a gente tem que se ligar aqui? Primeiro, a gente tem que se ligar nessa PCO2, tá? Então olha aqui, vamos lá. PCO2, a PCO2 venosa, tá? Quanto é que tá? 44,5. Beleza. Então isso aqui é uma coisa boa pra gente. Vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Lactato tá alto, tá? A gente já espera isso. Cadê aqui? Cadê aqui? Olha, esse valor aqui é importante pra gente. Esse valor, porra, botei bem em cima. Esse valor aqui é importante, que é a saturação venosa mista, tá? Saturação venosa mista dela tá dando 71,8. Vou botar 72, tá? 72%. Então isso aqui é o que a gente vai estar usando, tá? Para poder fazer a análise do que eu vou falar com vocês agora, tá bom? Beleza, então a gente tem esses dados aqui. Primeira coisa que foi feita com relação a essa gasometria aqui arterial, tá? O que foi feito? O que foi feito primeiro foi hidratar essa paciente. Então essa paciente primeiro, né, antes de eu falar o que eu fiz posteriormente, ela foi hidratada. Hidratada quanto? Eu fiz para ela uma etapa de 1 litro de Ringer lactato, beleza? E após cada etapa de 500, eu fazia avaliação com ultrassom point of care, cardíaco e da veia cava dela. E aí, por que inicialmente a medida, a tomada foi hidratar? Por quê? Porque essa paciente aqui, como eu falei com vocês, ela estava hipovolêmica. Ela estava hipovolêmica. Além de estar hipovolêmica, ela tinha uma boa contratilidade, uma grande variação da veia cava inferior e câmara direita e esquerda fechadas. Então ela aguentava ainda volume, tinha uma boa contratilidade. Beleza. Então, fiz, né, uma etapa de 1 litro de Ringer lactato, e aí eu já queria com isso melhorar a perfusão dela, melhorar o débito cardíaco dela, né, porque a gente sabe que aumentando a pré-carga, aumentando o volume diastólico final, se tiver boa contratilidade, o paciente vai aumentar o débito cardíaco. Era o que eu queria fazer com essa paciente aqui. E claro, além de melhorar a perfusão repondo o volume, automaticamente com essa hidratação eu também já ia conseguir corrigir essa acidose metabólica aqui leve, tá? Que não é a nossa preocupação, não é. A preocupação aqui, ó, é a perfusão tecidular da paciente. Beleza. Só que aí que tá. Depois desse 1 litro, né, de
de volume, a paciente, cara, ela ainda estava com uma má perfusão tecidual, tá? Infelizmente eu não tenho outra gasometria que esqueci de tirar foto. Ela estava mal perfundida ainda, né? E aí quando eu passei de novo o ultrassom, point of care para ver contratilidade e cava, eu continuava vendo o ventrículo esquerdo mais vazio, mas o ventrículo direito estava contraindo bem, mas ainda estava com sinais de sobrecarga por conta do TEP, né? A trombólise, ela não eliminou totalmente o TEP, ela abriu ali um pouco da circulação para o sangue fluir, mas o coração não estava sobrecarregado, e aí a cava dela também acabou ficando com uma variação menor, ou seja, ela respondeu ali com mais ou menos 1 litro de volume, né? Mas ainda tinha um grau de obstrução do TEP que não conseguiu ser eliminado com a trombólise. Talvez isso posteriormente fosse eliminado com a anticoagulação plena, mas ela está com uma perfusão porque está com baixo débito e principalmente o mecanismo está diferente aí, né? Nas duas câmaras. O baixo débito dela, que impacta no tecido, é principalmente do ventrículo esquerdo, claro, que bombeia para a circulação sistêmica. E obviamente ele está bombeando mal porque está chegando pouco no ventrículo esquerdo. Mas por quê? Porque o ventrículo direito não consegue vencer ali a pós-carga, essa obstrução do TEP que ficou ali residual, né? Então, cara, o que eu tenho que fazer? Já fiz volume para ela, né? Agora, a análise agora do ultrassom mostrou que ela não está conseguindo mais vencer ali aquela sobrecarga, principalmente com relação à câmara direita. O que eu tenho que fazer agora então? Então, beleza, vamos lá ver. Bom, agora vamos lá. Então, gente, para a gente poder fazer essa análise aqui, a gente tem que fazer o seguinte, ó, com base no resultado da nossa gasometria arterial, a gasometria venosa, a gente vai fazer justamente o quê? A gente vai fazer, pessoal, o cálculo, né, da perfusão tecidual. E o cálculo a gente vai ver o que a gente pode fazer para melhorar a perfusão tecidual. Tá. A perfusão tecidual, né, a gente chama de delivery O2. É a entrega do oxigênio, né? E esse delivery O2, ele é uma conta que é débito cardíaco, beleza? Vezes conteúdo arterial de oxigênio. Então esse é o delivery O2. E aí, a partir dessa equação, a gente pode destrinchar. A gente deve destrinchar, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o débito cardíaco. Beleza. Vamos pegar aqui o débito cardíaco, dar uma destrinchada. O débito cardíaco, basicamente, ele vai ser o quê? Né? Ele vai ser frequência cardíaca vezes volume sistólico. E aí você pode destrinchar ainda mais isso. Volume sistólico, ele é volume diastólico final menos volume sistólico final. E isso é influenciado pela pré-carga, pela pós-carga. Mas eu não vou destrinchar nisso daqui não. Só que essa paciente estava com a frequência cardíaca adequada, né? Então, o volume sistólico é que provavelmente vai estar influenciando aqui nessa alteração do débito cardíaco dela. O que a gente já sabe, né? Porque eu falei com vocês isso na análise do ultrassom point of care. É óbvio que ela tem um volume sistólico final, um volume sistólico ruim do ventrículo esquerdo. Por que está ruim? Porque o volume diastólico final está baixo, está chegando um pouco do lado direito, né? E por que está acontecendo isso? Como a gente discutiu, o lado direito ainda está com sobrecarga por conta do TEP residual que ficou lá, tá? Então a gente sabe que esse aqui é o ponto que mais está influenciando no débito cardíaco dela. Tá, agora vamos destrinchar aqui o conteúdo arterial de oxigênio. Beleza, vamos destrinchar. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui, ó, o conteúdo arterial de oxigênio, né? Então, o conteúdo arterial de oxigênio, ele é calculado por uma constante que não importa, que a gente não vai usar isso, tá? Que é basicamente uma constante que diz o volume de oxigênio que é transportado no sangue por 1 grama de hemoglobina. Então, isso aqui não vai estar variando, a gente não vai usar, tá? Vezes a hemoglobina do paciente, isso aqui a gente vai usar, tá? Isso aqui a gente vai usar.
Não na conta, mas para levar em consideração a nossa análise. A gente sabe que a hemoglobina dela, pela gasometria, foi quanto que deu ali, depois de ver, deu 8,5, tá? Mas não tá absurdamente ruim. Só que isso aqui não pode mudar agora, aí que tá o lance. Vezes a saturação de oxigênio, a dela tava 99, né? Mas outra constante, que a gente também não vai usar, que isso aqui é o coeficiente de solubilidade do oxigênio no sangue, vezes a PO2 arterial, tá? Que a gente também usaria no contexto de análise. Então aqui a gente usa basicamente, né, esses 3 parâmetros. Então nessa paciente ela tem uma hemoglobina razoável, então não está precisando ali de uma transfusão de urgência. Se tivesse uma hemoglobina da gasometria 5, eu já ia pedir uma bolsa de sangue para ela. Porque a gente saberia que a gente ia conseguir melhorar a perfusão dela porque a hemoglobina está baixa. E aí, consequentemente, a saturação também estaria baixa, mas não no caso dela. Por que no caso dela não? Porque ela está em hiperóxia naquela gasometria. Lembra? Com uma fração de O2 de 60%, 0,6, a PO2 estava 202. Então, assim, a PO2 dela está muito alta, a saturação dela estava muito alta, mas por quê? Porque a gente está fornecendo oxigênio demais. Então, assim, isso aí não está ruim, ela não está trocando mal. Não está trocando de maneira insuficiente, não tem problema de troca alveolar. Tanto é que depois a gente baixou essa FO2 dela, tá? E nesse caso, né, o paciente está mal perfundido, tá? O tecido está ganhando pouco oxigênio. Não ia adiantar você oferecer maior fração de oxigênio, aí que está o lance. Não é adiantar você aumentar a oferta no ventilador. Por quê? Porque o problema é outro mecanismo. Ela não está com problema de trocar. Então não adianta, você não ia melhorar essa paciente aumentando ali a fração de oxigênio no ventilador mecânico. Esse é que é o lance. E a hemoglobina, no caso dela, não tem indicação naquele momento de você fazer uma transfusão. Se tivesse, a gente conseguiria também melhorar a perfusão tecidual dela. Então a gente sabe que isso daqui não está tão problemático. Não está tão problemático. Então o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar justamente no débito. Tá bom. Agora, será que essa paciente está com aquele lactato em excesso porque a célula está fodida? Às vezes é isso. Às vezes tem algum mecanismo celular que impede que a célula faça respiração celular adequadamente. E aí é óbvio que você vai ter sinais de má perfusão e dependendo do tecido vai começar a fazer fermentação lática e vai aumentar o lactato. Até porque o lactato ele não é o melhor parâmetro para você avaliar a perfusão tecidual, né? Por isso a gente está fazendo essa conta aqui. Bom, tá, aí, beleza. O que a gente tem que também levar em consideração para ver se a célula tá viva ainda, né? A gente tem que levar em consideração esse parâmetro aqui, ó, que é o parâmetro do delta CO2 venoso arterial. E ele tem que dar, para você considerar adequado, um valor maior que 6, tá bom? Tem alguns lugares que falam maior ou igual a 6. O que é isso daqui? Isso daqui é uma conta que a gente vai estar fazendo usando o seguinte parâmetro. A gente vai usar a PCO2 venosa, da gasometria venosa central, e a gente vai subtrair pela PCO2 arterial. E isso tem que dar maior que 6, ou seja, tem que ter mais CO2 na circulação venosa do que na circulação arterial. Tem que ter mais CO2 e um valor maior que 6. Tá, o que isso fala pra gente? Isso fala pra gente que as células não estão fodidas, não estão tão citotóxicas. Elas estão conseguindo fazer respiração celular, estão conseguindo produzir CO2 na respiração celular para poder e manter esse CO2 maior na circulação venosa do que na circulação arterial. Ou seja, a célula ainda está viável, né? Ela consegue ainda ter metabolismo energético de forma viável. Então isso aqui é para avaliar a viabilidade da célula. Então, por exemplo, né, se esse valor aqui tivesse menor que 6, tem algum mecanismo que está ferrando o metabolismo celular, que ela não está conseguindo fazer respiração celular. E nesse caso não adianta eu melhorar hemoglobina, não adianta eu melhorar PO2, não adianta eu melhorar a entrega se a célula não consegue fazer respiração celular. Não adianta, se ela não está conseguindo fazer o consumo adequado.
Exemplo, né, que o paciente não consegue fazer respiração celular, o paciente que está com uma hipotermia, né, ou o paciente que está ali muito sedado na ventilação mecânica. Tem vários mecanismos, né, até mesmo alguns tipos de intoxicações. Isso aí bloqueia ali a respiração celular. Intoxicação por cianeto, por exemplo, vai atrapalhar. Então, nesses casos, você tem ali algum mecanismo que está atrapalhando justamente a viabilidade celular. E aí, o que você tem que fazer nesse caso? Reverter o mecanismo que está atrapalhando a célula fazer a sua respiração celular. Aí não adianta você melhorar débito, conteúdo de oxigênio da arterial, não adianta. Você tem que resolver esse mecanismo aqui. Você até pode trabalhar com esses parâmetros, mas você tem que resolver o mecanismo que está ferrando a célula. Só que no nosso caso, a PCO2, o delta PCO2, ele é bom. Olha lá, PCO2 aqui venosa, 44, PCO2 arterial, 31,5. Então vai dar mais do que 10, vai dar mais do que 12. Ou seja, a célula está viável, a célula consegue fazer respiração celular. A gente sabe que a história dela fala que é um TEP, então não tem nada, e ela não está muito sedada, não tem nada fazendo ali a célula se arrasar com relação ao metabolismo, beleza? Bom, então agora vamos lá, vamos ver o que? Agora, gente, vamos ver o seguinte, vamos ver justamente o consumo celular de oxigênio, né? Por quê? Às vezes a gente tem ali, né, um mecanismo que está fazendo ter uma redução da quantidade de oxigênio que sobra, entre aspas, na circulação venosa, porque o consumo celular está muito alto. Quando esse delta CO2 aqui dá muito alto, isso é um sinal indireto, né, de que a célula está consumindo muito oxigênio. Porque se tem muito CO2 sobrando, né, na circulação venosa, ou logo o delta CO2 dá muito alto, é porque a célula está fazendo muita respiração celular. Mas aqui o cálculo é débito cardíaco vezes, né, o delta, a variação do conteúdo arterial de oxigênio, menos o conteúdo venoso de oxigênio. Então esse aqui é a conta do consumo celular de oxigênio. E aí, no fim das contas, a gente é levado à última equação dessa brincadeira aqui. Caralho, tô desesperado. Calma. Olha só, isso aqui não precisa ficar fazendo conta que nem louco na hora não, é que eu tô fazendo aqui o passo a passo com vocês. E a extração é justamente o EO2, né? Então, o EO2, ele é consumo de oxigênio celular sobre o delivery, a entrega. Então é uma razão. Então, por exemplo, se o consumo de oxigênio dos tecidos estiver muito alto, é óbvio que a extração do oxigênio que chega para os tecidos vai ser muito alto também. Se o débito cardíaco estiver alto, mesmo que o consumo esteja alto, a célula não precisa extrair tanto o oxigênio da circulação arterial porque a entrega está boa. Então a extração vai ser menor, certo? Tá. Existe um outro parâmetro também, né? Que é justamente a saturação venosa mista ou saturação venosa central de oxigênio. O valor normal, né, da saturação de oxihemoglobina, quando você dosa na gasometria venosa central ou mista, que é o nosso caso aqui, a gente vai pegar a saturação venosa mista. Por quê? Porque a central você tem que coletar da artéria pulmonar, e aí não dá, tem que ser com um catéter maior, aqui não dá. O valor normal, ele é 70% de oxihemoglobina. Então, se der menor do que isso, é porque a extração está muito alta. E aí você vai brincar com toda essa conta aqui. Por que a extração está muito alta? Porque o consumo está alto? Porque a entrega está baixa? Porque o consumo está alto e a entrega está baixa? Tá. E por que o consumo está alto? Por exemplo, eu não dei exemplos aqui, eu dei exemplos de consumo baixo, né? Mas se o consumo tiver alto, pode estar muito alto, numa situação que o paciente, por exemplo, está fazendo hipertermia, sepse, né? O paciente que tem, por exemplo, câncer terminal, o consumo celular vai estar muito alto, né? De modo geral. O paciente está fazendo crise convulsiva reentrante, o
paciente está com febre muito alta, tudo isso vai aumentar o consumo de oxigênio, tá? De modo geral, esses são os parâmetros que vão aumentar. E o débito a gente já viu. Então, no caso dela, vamos lá. Agora vamos pegar isso aqui. A gente já viu quanto é que deu o delta CO2 dela, que deu ali maior que 10. Tá, agora vamos ver quanto que tá a saturação venosa central dela. Olha lá, 72. Eu botei aqui, né? A saturação venosa dela central mista, né? Saturação venosa central, 72. Porra, Bruno. Então, ela não está extraindo tanto, né? Ela não está extraindo tanto, por quê? Porque o normal aqui é 70. Agora que vem o jump of the cat. Agora que vem o jump of the cat. É claro que ela está extraindo muito, porra. Sabe por quê? Porque se na gasometria venosa dela, a saturação venosa central deu 72, ou seja, deu o próximo normal. Só que olha só como é que está a PO2 dela, 202. E a saturação arterial dela está 99, ou seja, ela está em hiperóxia. Ela está em hiperóxia. Então é óbvio que se ela está ganhando oxigênio pra caralho, mesmo com o tecido consumindo muito, vai sobrar. Então tu tem que tomar cuidado com isso. Aquele valor normal de 70, ele leva em consideração uma oferta de O2 de 21%, 0,21. Sacaram? Então tem que prestar atenção nisso quando o paciente está tendo uma oferta muito maior, que é o caso dela aqui. Então, o que a gente tem que concluir com relação a essa análise? A paciente, ela está, sim, com uma saturação venosa mista, né, central mista, baixa, porque deu 71, mas ela está em hiperóxia. As células dela estão funcionando bem, porque o delta CO2 dela deu, sei lá, maior que 10. Ela está com um consumo adequado, ela não tem nada que faça ela ficar com hiperconsumo, só que ela está extraindo muito. Como que eu sei que ela não está com nada que faça ela ter o hiperconsumo? Pela história clínica dela, ela não estava com febre, não tem nada disso. Então o caso dela foi o quê? TEP maciço. Então eu sei que a extração está alta, mas não tem nada que faça o consumo dela subir absurdamente. Então o que está baixo ali nela? É o débito. É o débito que está baixo. O débito não, desculpa, é a entrega. Tá bom, vamos lá para a entrega então. É a entrega, né? Só que no caso dela, a gente sabe o seguinte, vamos lá. O que a gente tem que trabalhar nessa entrega? A gente sabe que no caso dela, o problema principal vai ser o débito cardíaco. Por quê? Porque no conteúdo arterial de oxigênio dela, a gente sabe, né? Tem a constante aqui, mas a gente tem uma hemoglobina que era 8,5, a gente não pode fazer nada com isso agora. A saturação dela estava 99, então não estava ruim. A gente tem aqui outra constante, vezes a PO2 dela que estava 202, porra. Então isso aqui não tem o que a gente tem que mexer com isso, não tem. A gente tem que mexer nisso aqui. Tá, só que como é que eu vou mexer nisso agora no caso da paciente? Como é que eu vou melhorar o débito dela? Bom, eu poderia, como eu fiz inicialmente, melhorar esse débito como? A frequência cardíaca tá adequada, tem isso também. Se tivesse um paciente com uma arritmia, um ataque supra, você teria que trabalhar ali na frequência cardíaca dela. Mas o lance é o volume sistólico da paciente, principalmente volume sistólico do ventrículo esquerdo. Tá, mas qual é o problema? O problema é o seguinte, no caso dela, o volume sistólico dela está baixo, por quê? Porque o retorno veloso da câmara esquerda, ou seja, a pré-carga esquerda está baixa. Mas por que a pré-carga está baixa do lado esquerdo? Justamente porque do lado direito, o ventrículo direito, ele está com uma pós-carga muito alta. Ele tem uma obstrução ainda na circulação sistêmica. E eu já fiz volume para essa paciente. Então, nesse caso, eu tenho que aumentar a força do VD. Não tem nada que eu possa fazer além disso para essa paciente. Eu tenho que fazer esse VD contrair melhor para poder mandar mais sangue para o lado esquerdo e aí melhorar o débito. Então, depois de toda essa análise, eu decidi iniciar para a paciente um inotrópico. Iniciar a dobutamina para essa paciente aqui. Que vai fazer o quê? Isso aqui é um inotrópico, né? Qual é o meu intuito com esse inotrópico? É aumentar a força do VD
Para quê? Aumentando a força do VD, eu vou conseguir vencer aquela pós-carga, né, do TEP, que é o choque obstrutivo. Eu vou conseguir aumentar o volume diastólico final, retorno venoso, né, o retorno venoso no lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e, consequentemente, a gente vai conseguir melhorar o volume sistólico esquerdo e, consequentemente, o débito cardíaco, melhorando assim a perfusão tecidual, que foi justamente o que aconteceu. Caralho! Bom, rapaziada, então é isso. Caralho, o bagulho ficou doido, né, galera? Porra. Aí, olha. Pô, Bruno, eu tenho que usar esses cálculos aí doidos, essas porra toda. Não. Viu? A gente não fez cálculo nenhum, a gente não fez conta. A única conta que a gente fez ali foi o delta CO2, foi a única conta, né? Isso aí, cara, tem que ser, se você quer trabalhar com paciente grave, porra, paciente crítico, paciente grave, né, emergência, isso aqui tem que ser reflexo medular na tua avaliação, né, na tua abordagem, tá? É claro, gente, que tem algumas coisas ali que existem situações melhores, ou que você tem que botar o paciente naquela situação para que aqueles valores sejam mais próximos e mais fidedignos. Só que na emergência, na sala vermelha, isso não dá. Você não pode esperar, não, deixa eu esperar aqui, deixa eu bloquear essa paciente. Não tem como, você não pode esperar, então você trabalhar com o que você tem e com parâmetro risco-benefício. Ah, tem risco? Tem, pode, mas o benefício é maior, então bora fazer. Então, no caso dela ali, o único risco de eu fazer a dobutamina seria ela deflagrar uma taquiarritmia, mas aí eu paguei para ver. Justamente por quê? Porque eu vi com base nessa análise que a questão dela é melhorar a oferta tecidual, mas o problema não era aumentar a contratilidade do ventrículo esquerdo. O problema era o quê? Era aumentar a força do VD para poder passar mais para o lado esquerdo e aí sim o lado esquerdo conseguir entregar e melhorar a perfusão tecidual dela. Do caralho essa análise, né? Muito foda. Então, deixa nos comentários aí se você curtiu, se você tinha noção, conhecia bem, ou já ouviu falar sobre esse tipo de análise. Isso tem que ser uma coisa rápida, tem que estar enraizada, reflexo medular, se você quer trabalhar com paciente grave, paciente crítico, sala vermelha. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais, sobe a nossa testosterona, naturalmente, sem precisar repor. E não esquece de responder aí, cara, o que você achou do vídeo e por que aumentei a PIP logo depois da dose de ataque dessa paciente ali, enquanto ela estava fazendo a manutenção da alteplase. Foi só os primeiros 15 a 20 minutos, tá bom? Bora! Vejo você nos próximos vídeos, nos plantões por aí.